Olá, bom dia. São 8h19, quarta-feira, 7 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar daqui a pouco, em reunião marcada para as 9 horas, projeto que autoriza a comercialização e o consumo, depois de prescrição médica, de anorexígenos. São substâncias usadas no tratamento para emagrecer. Há uma demanda muito grande daqueles pacientes que precisam se utilizar desses medicamentos, principalmente os obesos, mórbidos, que sabem perfeitamente que não se consegue emagrecer sem que haja um acompanhamento de um medicamento. E o que é mais grave, o que a gente pôde saber que existe hoje um mercado paralelo na própria internet vendendo medicamentos sem prescrição médica. Isso sim é grave e nós precisamos de trabalhar no sentido de não permitir que isso aconteça. Foi rejeitado em plenário nesta terça-feira o texto substitutivo à proposta de emenda à Constituição que criaria um novo órgão no Poder Legislativo Nacional, a Instituição Fiscal Independente. A iniciativa da PEC foi do senador Renan Calheiros. A proposta não alcançou os 49 votos favoráveis que precisava para ser aprovada. O texto dizia que a Instituição Fiscal Independente seria um órgão auxiliar do Legislativo, com função de acompanhar gastos e endividamentos públicos, além de calcular o impacto de cada proposta que gerasse custos para o governo. Nós não temos isso hoje no Brasil. Não há a informação e não há nenhuma instituição tem o poder para tanto. E eu acredito que muitos tropeços da nossa política fiscal se devem precisamente à ignorância a respeito dos seus efeitos. Ignorância essa que não é apenas do Congresso Nacional, não estou dando ignorância um valor adjetivo, é um desconhecimento. A matéria chegou a ser defendida por outros senadores. E esse projeto é de uma simplicidade muito grande, de dar a nós como político, a nós como parlamentar, a segurança dos números que são colocados pelo governo. Nós nunca sabemos se aquilo que está sendo divulgado é o correto ou não é o correto. Com muita convicção, voto sim, porque acho que é um projeto meritório e que vai evitar, que se faça aqui projetos que depois não conseguem se calcular direito o impacto financeiro que isso vai dar na sociedade. Mas vários parlamentares se manifestaram contra a proposta por entenderem que essas já são atribuições do Congresso e do Tribunal de Contas. Se mostraram preocupados também com a criação de nova despesa. Nós estamos criando uma nova estrutura, como está expresso aqui, a autoridade fiscal independente terá autonomia orçamentária e financeira, sendo vedado o contingenciamento dos seus recursos, com clara sobreposição com vários outros órgãos. Tribunal de Contas da União. É a renúncia de atribuições nossas do Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita confisco de bens de quem financia o terrorismo. A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, possibilita ações para bloqueio de bens, direitos e valores de pessoas ou empresas objeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A matéria segue agora à sanção presidencial. O programa Mais Educação sobre o Ensino Integral é tema de audiência pública daqui a pouco, às 10 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Essa é uma das políticas públicas escolhidas pelo colegiado para acompanhamento e fiscalização. O senador que solicitou a reunião comentou o assunto. Eu tenho muita convicção que esse projeto da educação em tempo integral é a grande saída para o sucesso do nosso país. Chegou o momento de nós avançarmos nesse sentido. E por isso nós vamos debater esse tema com profundidade, apontar recursos, como é que se dará. Há um compromisso, pelo que percebo, da maioria dos membros da Comissão de Educação de caminhar nesse sentido. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira.
A Comissão de Infraestrutura sabatina Fernando Fortes Meoro Filho, indicado para o cargo de diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Depois, os senadores examinam requerimentos. Outra audiência, dessa vez na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, discute a crise hídrica na região do Vale do São Francisco. E a Comissão Mista da Medida Provisória 684 também faz audiência pública para debater as mudanças propostas. A MP estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne logo mais às 10 horas. Na pauta, entre outros itens, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a vinculação remuneratória automática para diversos cargos públicos. Isso evita o chamado efeito cascata, toda vez que são reajustados os salários dos deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma contribuição de enfrentamento concreto da crise, desvinculando aqueles que mais têm. E, em segundo lugar, além dessa contribuição, é uma proposta que moraliza o serviço público, terminando com essa vinculação automática que acaba sendo seguida como regra. Mudanças no ICMS. A Comissão de Desenvolvimento Regional ouve em audiência pública, logo mais às 9 horas, representantes do CONFAS, Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda. O tema também é de interesse da equipe econômica do governo federal. O ministro da Fazenda não falou com a imprensa, mas na reunião de líderes pediu a aprovação do texto que unifica o ICMS nas operações interestaduais. Hoje, as alíquotas são de 7% e 12%. Pelo projeto de resolução que está na Comissão de Desenvolvimento Regional, o tributo seria reduzido progressivamente até 4% em 2024. Nós temos que votar. E o texto preparado pelo senador Walter Pinheiro é um texto muito bom, está todo amarrado, traz segurança para os estados, para a federação. Ele está preparando uma PEC, criando os fundos, tanto para compensar as perdas, como também para viabilizar mais investimentos nos estados. Ela está pronta para ser votada, não precisa de audiência pública nenhuma mais. Isso aí é uma matéria que já está absolutamente madura para os senadores votarem. Para o líder do Democratas, os senadores só deveriam votar a unificação do ICMS depois que os deputados aprovassem uma compensação para os estados que teriam perdas com a mudança. No momento em que nós aprovarmos aqui uma unificação do ICMS, mesmo com as condicionantes que lá estão contidas na resolução, nós vamos criar um clima de inquietação, de muita angústia e, ao mesmo tempo, de preocupação junto aos empresários nos estados, principalmente os estados do Centro-Oeste e parte do Nordeste, que mantém as suas empresas graças aos incentivos fiscais. Nós temos uma resolução para votar aqui no Senado Federal e uma proposta de emenda à Constituição, que constitucionaliza essas regras, mas esse é um assunto para os próximos dias. E a Comissão de Direitos Humanos faz daqui a pouco às 9 horas uma reunião para votar matérias. Na pauta, o projeto de lei do Senado que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Sem a presença mínima de deputados para abrir a votação, a sessão do Congresso de ontem foi cancelada e remarcada para as 11h30 de hoje. Na pauta, vetos polêmicos e ainda sem consenso entre os parlamentares, como o do reajuste de até 78,56% para o Judiciário. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue com a nossa programação.